Olá pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje é sábado e nós temos aqui uma palavra da parte do Senhor que tanto tem me confrontado, tanto tem me encontrado, e é algo que muitas pessoas passam, muitas pessoas paralisam por causa de uma voz. E eu quero já aqui declarar algo aqui sobre sua vida. Não pare a sua trajetória, não pare mediante a vozes que você tem ouvido do diabo, do inimigo, vozes de pessoas que não te conhecem, não conhecem a sua história, que estão ditando e gritando algo de falência sobre a sua vida. Não dê ouvidos a laudos médicos, porque, gente, a gente acaba até morrendo por causa de ouvir tantas vozes. Então nós precisamos parar e ouvir somente a voz que realmente nos importa, a voz que nos criou, a voz que nos soprou e a voz que tem nos dado fôlego de vida até esse exato momento, porque se esse vídeo chegou, eu não sei a que tempo, a que hora, a que mês, a que dia, eu não sei, mas se chegou e você está aqui me vendo, é porque o Deus Todo-Poderoso tem te sustentado até agora e Deus tem preservado a sua vida para uma obra, para uma grande missão. Então, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho e compartilha essa palavra que será tão libertadora para muitas vidas, assim como tem sido para minha. E nós precisamos nos posicionar para ouvir somente a voz do Senhor e crer e tomar posse e confiar. Não é um mantra, mas é você confiar. Todos aqueles que se chegam até Jesus precisam ter fé para saber que Ele existe. Então, fique atento. Fiz um estudo aqui dessa palavra para poder trazer para vocês e vou ministrar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, sobre aquilo que o Senhor já estava gerando já alguns meses atrás e eu só estou gravando agora, porque eu comecei a compreender e a entender tudo aquilo que eu também estava passando e talvez você esteja na mesma situação. E como eu falo aqui, sempre falei, quando o Senhor me permitiu, eu vou vir aqui compartilhar com vocês, porque eu sei que é um grande testemunho para que outras vidas também possam ser alcançadas, amém? Então eu vou ler apenas um único versículo, tá? 2 Reis, capítulo 18, e o versículo 19, mas o meu subtítulo diz assim: Senaqueribe invade Judá. E olha só, versículo 19, 2 Reis, capítulo 18, versículo 19. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que confias? Presta atenção, que confiança é essa? Que confiança é esta em que confias? Então vamos lá. Eu vou começar aqui falando pelas ameaças de Senaqueribe. Eu vou dar aqui continuidade. Então, para a gente poder entender aqui quais foram as ameaças de Senaqueribe. Elas focaram em destruir a confiança externa do Egito e a confiança interna do governo de Ezequias, para assim desacreditar no Deus de Israel e desestabilizar a confiança do povo. Quantos soldados o anjo matou? Olha só. O exército de Senaqueribe, aquele que estava afrontando o rei de Senaqueribe, que estava afrontando um servo do Senhor e toda uma nação de Israel. Ezequias busca o conselho de Isaías, que era um profeta do Senhor, para salvar Jerusalém. Isaías vai profetizar a derrota dos assírios e a morte de Senaqueribe, que é o rei de Senaqueribe. Ezequias ora pedindo libertação. Senaqueribe envia uma carta blasfemando. Olha só. Isaías vai profetizar que os assírios serão destruídos e um remanescente de Judá florescerá. Um anjo, olha só, apenas um anjo matou 185 mil ali pessoas. E eu quero agora que vocês prestem atenção nisso daqui, que eu vou chegar onde o Senhor ele quer ministrar sobre o teu e o meu coração. E até vou compartilhar algo aqui com vocês que eu acabei não compartilhando no testemunho aqui da maquiagem. Mas o Senhor falou, tinha um momento certo para você poder compartilhar isso, não teria que ser no testemunho, mas sim agora, sobre uma voz. Nós estamos diante de um texto que vai narrar a tensão entre Senaqueribe e o rei de Ezequias. O Império Assírio, governador por Senaqueribe, ficou conhecido pela sua perversidade e crueldade, pela sua ambição
pelo poder, a sua ganância. Muitas cidades tentaram resistir e impor o domínio de Senaqueribe, mas não foram capazes de parar as tropas assírias, porque elas eram como se fosse uma fortaleza. Alguns registros históricos afirmam que o Império Assírio tomou 46 cidades fortificadas e milhares de pessoas foram levadas cativas e muitos despojos foram roubados e saqueados, uma cidade após outra. A Síria se tornou um reino temido e invencível. Construir uma fortaleza. A Síria aparece como uma potência na esfera internacional. Olha isso. O reino do norte de Israel, por exemplo, foi progressivamente invadida, sitiada e destruída pelos assírios em 722 a.C. Isso Israel deixou de existir. Com isso, Israel ele deixou de existir por causa da Síria. Logo, a única cidade restante em Jerusalém, o reino do sul de Judá que ficou, governado por Ezequias. Para evitar uma guerra, o rei Ezequias fez alianças políticas contra o Império Assírio, pagando tributos exorbitantes, que inclusive contou com o apoio do Egito e outros povos vizinhos para se livrar dos assírios. Olha só, agora a gente vai entrar aqui na revolta de Ezequias. E olha o cuidado que nós precisamos ter de não fazer alianças erradas com pessoas erradas em horas erradas. Você vai fazer alianças com o seu inimigo? Você vai fazer alianças com pessoas que não têm alianças com Deus? Você vai ter que pagar, desculpa, me perdoe, vocês vão ter que pagar tributo, vocês vão ficar reféns, vocês vão ficar o quê? Escravos, vocês vão virar cativos do diabo, vocês vão virar cativos de Satanás, cativos das pessoas do qual você faz aliança. Provérbios vai dizer, né? Até vou entrar aqui num contexto. Para você não fazer alianças, para você não fazer entrar em sociedade. Porque querendo ou não, você fica aí amarrado em uma sociedade. E aí começa brigas, então tudo que você tiver que fazer, faça você com Deus. Se Deus te der direção, vai e faça. Mas faça com Deus. Se é para fazer aliança, que seja para fazer aliança com pessoas certas que temem ao nome do Senhor. Que temem o nome do Senhor, mas não saia da sua rota, não saia do seu percurso, porque isso vai custar a sua alma, vai custar a sua paz, vai custar a sua vida com Deus. Então, olha só, a revolta do rei Ezequias. Em determinado momento, o rei Ezequias toma uma postura de não pagar mais os tributos aos assírios, pois eram impostos exorbitantes. O rei Ezequias não se conformava mais em viver sobre o domínio por uma nação inimiga, do qual ele mesmo fez aliança. Ele decidiu não ficar mais passivo com essa opressão do inimigo. Ele estava cansado de sofrer e ser humilhado. Esse posicionamento de não pagar mais tributo era arriscado, porque colocaria em risco toda a nação. O rei Ezequias sabia que jamais poderia encarar ou enfrentar com o seu pequeno exército. Para isso, ele se preparou para resistir Senaqueribe e fortificar a cidade de Jerusalém, porque ele sabia que ele seria atacado a qualquer momento, ele poderia ser destruído, ele poderia ser derrotado. As fortalezas de Jerusalém. A vantagem é que a cidade de Jerusalém ela ficava em meio a uma fortaleza. Isso evitava que a Síria atacasse de surpresa. Então, eles teriam que criar uma estratégia para que eles não fossem atacados aí de surpresa, que Jerusalém não fosse atacado de surpresa, eles não fossem pegados desprevenidos. Aliás, desde que os israelitas entraram na Terra Prometida, lutaram para conquistar Jerusalém, mas não conseguiram possuí-la. Está lá em Josué capítulo 15, 63. Entretanto, Davi conseguiu tomar a cidade e era dominada pelos jebuseus. 2 Samuel, capítulo 5, do 6 ao 9. O rei Davi transferiu a sede do governo de Hebrom para Jerusalém, a capital do seu reino. Além disso, ele trouxe a Arca da Aliança e daí por diante Jerusalém passou a ser um referencial para todas as tribos de Israel. Agora, a fortificação das muralhas, olha isso. Para se proteger, o rei Ezequias mandou reparar as brechas da muralha. Então, se você tem brechas, essas brechas precisam ser fortificadas, precisam ser fechadas, para que o inimigo não entre mais por essas brechas, para que você não possa ser aí derrotado pelas brechas que você mesmo abriu. Então, quais são as tuas brechas que você tem dado no reino espiritual, até mesmo no reino físico de coisas que você tem feito? Então, as nossas brechas, elas precisam ser fechadas, porque é de uma brecha que o diabo entra e ele faz toda a arruaça. Então, olha só, a fortificação das muralhas para proteger-se,
O rei Ezequias mandou reparar as brechas da muralha. Construiu torres e ergueu uma segunda muralha na parte externa. Mandou fazer armas e escudos em abundância. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 5. Ele percebeu que a colina ocidental estava vulnerável e desprotegida e ordenou uma construção de uma parede maciça. No processo da construção da muralha, casas foram demolidas e fez um grande sistema de fortificações às muralhas. No texto, a expressão brecha fala de vulnerabilidade espiritual. Saiba que está na sua responsabilidade em tampar as brechas, as lacunas das suas fraquezas, para que o diabo não tenha mais legalidade em sua vida. Então, não deixe o ódio, o rancor, a mágoa, a falta de perdão dominar o seu coração e invadir a sua vida, para que isso seja uma brecha, uma lacuna e aberta para que o diabo possa aí fazer arruaça na sua vida. Agora, as fontes de águas. Outro ousado plano de Ezequias foi a construção de um túnel desviando a fonte das águas de Gion por debaixo das muralhas. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 30. A cidade de Jerusalém tinha uma única fonte de água que abastecia a cidade. Essa fonte ficava fora da cidade. Para isso, era necessário fazer um aqueduto para dentro dos muros da cidade para que o abastecimento da água fosse assegurado em tempos de conflito na invasão da Síria. Se isso não fosse feito, os seus inimigos poderiam bloquear a fonte, retirando toda a água da cidade. Quer dizer, Israel não iria estar mais produzindo água. Na Bíblia, a fonte está relacionada à ação do mover do Espírito Santo em sua vida. Quem crer em mim, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Está lá em João capítulo 7, versículo 38. Não deixe faltar essa fonte inesgotável do Espírito Santo sobre a sua vida. É através dela que você vai se sustentar e se abastecer em tempos de desânimos e fraqueza. Então você precisa buscar a presença do Espírito Santo para que em momentos adversos, momentos de fraqueza, de desânimo, você tenha esse rio fluindo na sua vida para poder te sustentar e continuar te permanecendo em pé. Agora, olha a afronta de Senaqueribe. Tendo tomado a maior parte do território de Judá, o exército assírio cercou Jerusalém em 185.000 soldados. De fato, Ezequias ficou encurralado como uma ave enjaulada, numa gaiola, como um pássaro preso numa gaiola. No desespero para evitar um confronto e apaziguá-lo, Ezequias tentou convencer a oferecer os tesouros do templo e do seu palácio, porém Senaqueribe não mostrou nenhuma piedade. Um dos maiores oficiais do exército assírio, chamado Rabsaque, se aproximou do muro da cidade de Jerusalém e leu uma carta com um termo de rendição. Na carta havia muitos insultos, ameaças, palavras de humilhação e desprezo ao Deus de Israel. Ele basicamente afirmou que, assim como os deuses da cidade que ele havia conquistado, não puderam mais impedi-lo. O Deus de Israel também não poderia impedir que ele tomasse Jerusalém. Quer dizer, eles estavam afrontando não mais Ezequias, mas eles estavam afrontando o Deus de Israel. Eles estavam afrontando o Deus de Israel. Então, quer dizer, essa luta não era mais de Ezequias, não era mais de Ezequiel. Essa luta, ela era uma luta, tá? Era uma luta aí, aliás, de Ezequias, né? Não é de Ezequiel, gente, me perdoe. A luta de Ezequias, tá? Corrigindo, é Ezequias. Eles não estavam mais afrontando Ezequias, eles estavam afrontando o Deus de Israel. Então, a Bíblia vai dizer que nesta guerra não tereis que pelejar. Essa guerra, quem toma dos filhos de Deus é o próprio Deus que vai lutar e vai pelejar pela sua e a minha causa. Então, um dos maiores, olha só, um dos maiores oficiais do exército, né, como eu falei aqui, ele vai ler uma carta, chamado Rabsaque, ele vai ler uma carta com um termo de rendição. E na carta havia muitos insultos, como eu falei, né, palavras, humilhações e desprezo ao Deus de Israel. Ele basicamente afirmou que, assim como os deuses da cidade que ele havia conquistado não puderam impedir o Deus de Israel, que também não poderia impedir
que eles tomassem. Então, nem Deus não poderia impedir com que eles tomassem a cidade. E eu fico imaginando que Deus vendo tudo aquilo, olhando tudo aquilo e pensando, você não sabe de nada. A minha cidade, a minha Jerusalém, a minha Israel é guardada por mim. Quem defende eles sou eu. Eles não são mais ovelhas sem pastores. Os meus servos, os meus filhos, aqueles que realmente temem o meu nome, eles não são filhos órfãos, eles não são mais abandonados. Eles têm um Deus sobre Israel que todo olho verá, todo mundo vai ver o livramento que eu darei ao meu povo. Então, curioso, para que conquistar territórios, os assírios usavam ataques psicológicos. Olha isso como é grave. Ataques psicológicos. Se você nunca sofreu, talvez você vá sofrer, ou se você sofreu, você sabe o que é esses ataques psicológicos que mexem com o nosso emocional, mexem com a nossa paz, tira a nossa paz. Eles tentam arrancar isso, a tal ponto de você ficar torturado e pensando que aquilo que realmente eles estão falando, os seus inimigos, os seus adversários, é verdade sobre a sua vida, a sua situação e a sua história. Era uma tática infalível mexer no psicológico das pessoas, pois não tinha necessidade de lançar, olha só isso que grave, eles não tinham a mínima necessidade de lançar nenhuma flecha, eles não tinham a intenção de contra-atacar eles, além do que mexer no psicológico deles. O porta-voz de Senaqueribe desafia Ezequias com um discurso de afrontas e palavras de terror e ameaças. Eles focaram em destruir a confiança externa do Egito e a confiança interna do governo de Ezequias, para assim desacreditar e desestabilizar no Deus de Israel e desestabilizar a confiança do povo. O discurso era real e verdadeiro, pois o Egito não era confiável e o rei Ezequias não tinha um exército suficiente para enfrentá-lo, ou seja, usou algumas verdades para desanimar, e é isso que o diabo faz, pega umas verdades do seu passado, expõe no seu presente com o intuito de desanimar você com o intuito do seu futuro. Então ele te desanima no seu presente para que você não consiga mais enxergar o seu futuro. Além disso, eles também apresentaram uma proposta medíocre e enganosa, clamufada de benefícios. Venham fazer as pazes comigo, até que eu os leve a uma terra de cereal e de vinho, terra de pão e vinhas. Está lá em Isaías capítulo 36, dos 16 ao 17. E olha só a oração de Ezequias. Apesar das afrontas, o rei Ezequias não se entregou. O que admiro é que após o rei Ezequias receber aquelas ameaças, ele toma duas atitudes admiráveis. Primeiro, ele pedir ao povo para não responder às afrontas. Então, calai-vos e vede o livramento do Senhor. Eu não sei quais têm sido as suas afrontas, do qual você tem aí passado, ser ministerial, na sua saúde, trabalho, financeiro, num casamento, com filhos, eu não sei. Mas nessa guerra com o juiz, nessa guerra você não terá que pelejar. O Deus de Israel vai pelejar essa luta a seu favor. Então calai-vos e vede o livramento do Senhor. Não responder às afrontas. Mas o povo ficou em silêncio porque o rei Ezequias deu a ordem de não responder nada. Está lá em Isaías capítulo 36, 21. Existem pessoas que são consumidas pela inveja. Uma inveja pelo seu crescimento e suas conquistas. Com isso, começa a te perseguir, com o propósito de te perturbar e tirar a sua paz. São afrontas que fazem tirar o seu sono ao ponto de afetar até mesmo a sua família. Por esse motivo, não precisa responder. Deixe Deus te justificar, deixe Deus responder por você. Quando conhecer o Deus que você serve, voltarão e pedirão perdão para você. É essa paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração de mágoas e ódio, ou seja, não vai deixar que afete o seu emocional e o seu psicológico. A paz de Deus faz você ter uma alma curada e liberta. E outra atitude admirável do rei Ezequias foi: apresentou ao Senhor. Diante dessa ameaça, o rei Ezequias rasgou as suas roupas, entrou no templo e apresentou em oração diante de Deus com a carta de Senaqueribe. Ele foi apresentar a carta que ele recebeu como uma afronta, como uma ameaça. Ele foi ler essa carta diante de Deus. Ele teve uma atitude admirável, pois ele sabia que no templo
Era o lugar que tinha direção, consolo e socorro. Ele toma uma postura extraordinária em colocar a causa ao Senhor, ou seja, colocar o Senhor na batalha, na guerra, dizendo: dá ouvido, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê e escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Isaías capítulo 37, 17 ao 20. O rei Ezequias resolve clamar a Deus. Como diz em Jeremias, onde o próprio Deus faz um convite: clama a mim e te responder-te-ei, te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas do qual não sabe. Então deixe Deus entrar na guerra com você. Deus está sensível para ouvir o seu clamor e a sua súplica. Agora nós vamos ver a resposta de Deus e já estamos quase concluindo para me ministrar a vocês, para que vocês possam entender um pouquinho daquilo que estava acontecendo com o rei Ezequias e com o rei de Senaqueribe. O profeta Isaías, ao saber das ameaças, a oração do rei Ezequias disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca do rei Senaqueribe, rei da Síria, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei um anzol no teu nariz, e o meu freio na sua boca, e farei voltar pelo caminho por onde viestes. Isaías capítulo 37, 29. Essas expressões, freios na boca, possuem uma linguagem figurada que é tirada do costume de colocar um anel ou um gancho no nariz de um animal selvagem com o objetivo de governá-lo, dominá-lo e orientá-lo. Era isso que o Deus de Israel ia fazer com o rei de Senaqueribe. Quem agora ia governar, quem ia dominar a vida dele e todo o reinado dele, era o Deus de Israel. Ele estava querendo dizer o quê para o rei de Senaqueribe? Ao meu povo você não toca, ao meu povo você não causa espanto e nem medo, porque eles têm um Deus que peleja as guerras deles. Naquela noite, uma intervenção direta do Senhor, envia apenas um anjo que matou, como eu falei, 185 mil soldados. E grande parte do exército assírio foi dizimado, quer dizer, foram mortos, né? Um anjo para mostrar, olha só, apenas um anjo para mostrar que o tamanho do seu problema é insignificante do tamanho do Deus que você serve. A cidade de Jerusalém foi milagrosamente poupada da invasão dos assírios. Os soldados que sobreviveram partiram para Senaqueribe pela manhã e retornaram à cidade da Síria. Eles não sabiam que Israel não era guardado por homens, mas pela presença de Deus. Então a sua vida, você não depende de chefe, de nada, nem ninguém, de deputado, de governos, de presidente, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa mudar o seu cativeiro e a sua situação. Porque quem te guarda e zela pela sua vida é a presença do Deus Altíssimo. Quando Deus fez aliança com Israel, ele deu a garantia do seu cuidado e proteção. Quando obedecemos os seus mandamentos, o Senhor assume o problema e luta por mim e por você. E olha isso. Então descanse nele, pois aquele que controla todas as coisas também controla também a sua vida. Aquele que rege o universo também tem o poder de reger as circunstâncias a seu favor. Isso faz lembrar quando Moisés, usado por Deus, declara que o povo ainda passará por muitas provações e que aquele não é o momento de descanso, porque reis e reinos se levantarão e confrontarão, mas não tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, é quem lutará por vocês. Está lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22. E aqui, pra gente concluir apenas essa parte, para mim poder explicar o enredo dessa história. Chegou a hora de você tomar uma postura e parar de ser dominado pelos seus inimigos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam, olha só, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter a um jugo de escravidão. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Deus te chamou para ser livre. Pouco tempo depois, enquanto Senaqueribe estava no templo cultuando e adorando a um deus de Nisrod, 2 de seus filhos o feriram à espada e depois fugiram para a terra de Ararat. E seu filho reinou em seu lugar. Existe um Senaqueribe na sua vida? Qual é o Senaqueribe que está te afrontando, te humilhando, te perseguindo? Qual é o Senaqueribe que está te causando pavor e medo na sua vida? Saiba que Deus permite certas ameaças e afrontas só para mostrar o Deus que você serve. Apenas deixe Deus manifestar o seu poder e revelar o seu cuidado em sua vida. Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Está lá em João capítulo 13, versículo 7. Às vezes Deus vai deixar as circunstâncias
Às vezes Deus vai deixar que as circunstâncias se expliquem por você mesmo. E aqui algo de algumas coisas que o Senhor havia já compartilhado comigo, ministrado ao meu coração. Quando eu estava no ministério, eu estava participando do Ministério de Comunicação. E nesse Ministério da Mídia, eu tinha essa comunicação com meu pai, porque nós dois servíamos junto. E meu pai falava comigo, eu não conseguia ouvir ele pelas grandes vozes, o barulho que estava ali me rodeando. Então eu não conseguia ouvir aos comandos que o meu pai me dava. Mas quando o meu líder, eu não sei o que acontecia, quando o meu líder ele falava comigo, eu não sei se meu pai não estava ali certo, né, com o microfone, ou enfim, ou eu não estava certo, eu não conseguia ouvir. Só que quando o meu líder ele vinha falar comigo, né, pela essa transmissão de comunicação, eu conseguia ouvir. E aí eu ficava, por que eu não estou escutando a voz do meu próprio pai, estou escutando a voz do meu líder, tem alguma coisa errada? Eu preciso seguir as orientações daquele quem está comigo ali na transmissão. E naquele momento, naquele dia, o Espírito Santo falou para mim: quantas vezes você vai ouvir as demais vozes? E isso vai tirar a sua paz. E isso terá um peso na sua vida. Então, muitas das vezes, circunstâncias vão levantar para tirar a nossa paz, para tirar os nossos olhos do Senhor e colocar os nossos olhos nas circunstâncias. Eu quero te dizer isso e declarar isso sobre a sua vida. As circunstâncias não ditam aquilo que Deus disse que você é, aonde Deus disse que você chegaria. Você não depende de pessoas para poder estar com você, para que Deus cumpra a promessa, para que você chegue até o local aonde Deus falou que você vai chegar, onde você vai reinar, onde você vai governar, aonde você viverá suas promessas. Não é pelo fato que pessoas deixaram você, pessoas te rejeitaram, ou pelas ameaças de Satanás, pela ameaça que talvez de um laudo médico, pela ameaça de uma porta fechada, de uma dívida ainda que você não conseguiu ainda sanar ou cessar, ou por um divórcio que você levantou, seus filhos, a sua casa ainda não está do jeito que você queria que estivesse, está dentro ali dos planos que Deus prometeu a você que faria e que salvaria e completaria a obra. Você não pode se deixar se abater pelas vozes de Satanás, pelas vozes do inferno que tem se levantado e dizendo que você é um fracassado, uma fracassada, que você não vai conseguir, que você tá doente. Não aceite esses pedidos, não aceite essa carta de derrota sobre a sua vida. Senaqueribe se levantou, mas por um caminho, Senaqueribe, ele se levantou, mas por 7 caminhos ele vai bater em retirada, porque é isso que a palavra diz. Por um caminho Satanás entrou, mas por 7 caminhos ele vai bater em retirada, porque você tem um Deus que peleja suas causas, um Deus que peleja suas guerras. Mas chegou a hora de você se posicionar e dar ouvido à voz do Senhor, a voz que emana tudo, a voz que rege tudo, a voz que tem domínio sobre a tua vida, sobre o teu deitar, sobre o seu amanhã, sobre o seu futuro, sobre o seu hoje. Então você não é o que as pessoas dizem ou o que ditam sobre a seu respeito. Você é aquilo que o Espírito Santo diz a seu respeito. Você é o que a palavra diz. Você é curado, liberto, restaurado, redimido. Você tem um governo sobre a sua vida que rege a sua vida. Você foi libertado da escravidão e das garras de Satanás para fazer a vontade do Deus Altíssimo. Então não se deixe se paralisar, se amedrontar. Então que hoje, no nome de Jesus, que toda afronta de Satanás, toda ameaça do inferno sobre a minha, sobre a sua vida caia por terra hoje. Hoje todas as ameaças do inferno que se levantou sobre a tua vida para te amedrontar, para te causar medo, pavor, todo espírito de intimidação sobre a tua vida, sobre a sua casa, sua linhagem, a sua história, sobre a sua saúde, até mesmo sobre a minha, cai por terra hoje, no nome de Jesus. Toda afronta, toda carta de Satanás que se levantou para te amedrontar, causar medo e te paralisar, cai por terra hoje, no nome de Jesus. Certa feita, Tava, como eu falei, ia contar o testemunho que eu acabei não contando, né? Contei parte do meu testemunho, mas chegou um fato que onde o Espírito Santo não me deixou falar para mim poder compartilhar isso com vocês. Quando eu estava passando aquele processo de cura sobre a minha pele, das coisas que estavam acontecendo, os nódulos, eu lembro que certa feita uma pastora, ela parou na minha frente e ela falou assim: a sua cara tá parecendo uma cara de sapo, você é um sapo. Olha a sua pele, olha a sua pele como que tá, você tá parecendo um sapo. Não deveríamos ouvir isso de líderes, né? É um mínimo que não deveríamos ouvir isso de líderes. Porém, ela é como se ela tivesse ali me amarrado, ali me paralisado com uma ação maligna, satânica. Começou a rodear assim a minha cabeça, fazer uns negócios assim na minha cabeça. Ali eu paralisei, ali eu não tinha movimento. Até que Deus enviou ali pessoas, né, da presença dele mesmo,
tem temor aí do Senhor para poder ali começar a não quebrar todas as palavras. Ninguém ouviu absolutamente nada, mas o Senhor ouviu e o Senhor contemplou aquilo que eu ouvi naquele momento. E nesse momento o Senhor levantou ali generais, soldados dele, do coração dele, para poder ali estar desfazendo ali toda a obra, toda a palavra satânica, toda a palavra maligna, para poder quebrar tudo aquilo. Na hora ali eu me quebrantei, chorei, me ajoelhei e pedindo a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, né? Sobre a minha saúde. E ali o Senhor teve compaixão. E nisso eu fui compartilhar, né? Eu fui dividir o que tinha acontecido isso com o líder, né? Desse ministério, que, em outras palavras, o anjo da igreja. Ele ainda me falou para mim, o seu sangue tá estragado, o seu sangue tá sujo. Então vai se limpar. E eu falei assim, como é que pode o Senhor falando, sendo um líder, falando uma coisa dessa pra mim? O Senhor não tem um pingo de temor, o Senhor não tem cuidado com as suas ovelhas. E na hora ele ficou assim, foi ficando todo vermelho, eu já sabia quando ele tava nervoso. E aí eu falei assim, os seus líderes, que não são líderes de fachada, ainda falam isso, não tem cuidado das ovelhas. Então, pra mim, eu não aceito essas palavras, eu repreendo, já caindo por terra, porque isso não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha história e sobre a minha saúde. Eu rejeito, eu cancelo todas essas palavras no nome de Jesus. Eu peguei e saí do local, deixei ele, achou ruim, não gostou, né? Falei isso pro líder, mas enfim, nós temos que tomar muito cuidado com palavras, às vezes, que vêm, né? Que são lançadas, que as pessoas lançam, para nos parar. E eu sei que palavras muitas das vezes nos paralisam, laudos médicos, uma porta fechada, ou ainda que a promessa não se cumpriu, alguma palavra que você ouviu não se concretizou e as pessoas dizem que você não pode, que você não vai conseguir. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos, assim como no fone de ouvido, colocar esse fone espiritual e ouvir somente a voz do Espírito Santo, apenas ouvir somente a voz do Senhor, aquele que rege a sua vida. Aquele que tem todo o controle, aquele que tem todo o domínio sobre a sua vida e a sua história. Então pare de dar ouvidos aqui ao que o mundo está gritando, aqui o diabo está gritando sobre o seu respeito, as ameaças de Senaqueribe, as humilhações que Senaqueribe fez você passar sobre a sua história, a sua linhagem, talvez situações que não foram resolvidas, você acha que Deus não vai resolver, mas assim está te dizendo o Senhor, eu vou resolver todas as situações, todas as causas que você apresentar diante de mim, diante das minhas mãos, eu, o Senhor, resolverei as suas causas, pelejarei as suas guerras. Então, naquetai-vos, não se preocupe, não se turbe o vosso coração, porque você tem um Pai e tem um Deus que peleja as suas guerras. Então, Ezequias, ele se sentiu ameaçado. E quantas vezes nós mesmos não sentimos aí ameaçados pelas afrontas de Satanás, por uma situação, por alguma situação que se levantou, por alguma situação que ainda você não conseguiu resolver e que isso te atormenta há anos. Hoje o Senhor está dizendo, hoje eu entro nessa causa, hoje eu entro nessa guerra para pelejar por você, meu filho. Então não avance com as suas próprias mãos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. Salmos 46 vai dizer isso. Então, aquieta o teu coração e deixa que Deus peleje as suas guerras. Você já entregou a sua causa nas mãos do Senhor. Assim como Deus ouviu a oração de Ezequias e ele enviou a resposta que ele fala que ia colocar anzóis no nariz dos inimigos, assim o Senhor fará com os seus inimigos. O Senhor dará cabo de todos aqueles que tentaram ousar tocar em você. O Senhor dará cabo de todos os seus inimigos. Então nessa guerra não tereis que pelejar, apenas vede o livramento do Senhor, parai-vos e vede o livramento do Senhor. Ezequias, ele foi buscar conselhos sobre Isaías. Se nós formos buscar conselhos, que venhamos buscar sobre a palavra, venhamos buscar com homens e mulheres que realmente, verdadeiramente temem ao nome do Senhor, mulheres que realmente, homens que verdadeiramente temem o nome do Senhor, que carregam a presença de Deus. Para isso você também precisa pedir orientação a Deus, a quem você pode abrir o seu coração, a quem você pode aí confessar e a quem você pode buscar conselhos de pessoas que sejam sábias, porque cabelo branco não quer dizer sabedoria, nem muito a pessoa jovem também não quer dizer sinônimo de sabedoria, mas peça a direção do Espírito Santo, porque na Bíblia nós temos direção, nós temos estratégia, nós temos tudo. O que nos falta é nos posicionarmos e nos voltarmos
para a palavra do Senhor e saber que na palavra nós temos todas as respostas que nós necessitamos. E aqui eu termino aqui essa palavra dizendo: não responda a nenhum cão. Você já viu quando você passa com um carro, um cachorro, ele sai te seguindo, ele vai latindo, para o carro para você ver. Para o carro para você ver como esse cão, o cachorro, ele não sai. Ele sai porque ele fica com medo, porque o que parou é maior daquilo que está te ameaçando. O que parou é maior do que está te ameaçando. E o que eu quero dizer é que você carrega a presença de Deus. Então, quando a presença de Deus nota você, ele para, o inferno tem que recuar, o inferno tem que bater em retirada, o diabo tem que bater em retirada. Tudo aquilo que se levantou hoje vai bater em retirada da sua vida, da sua história, da sua linhagem, da sua saúde, desse seu casamento, vai bater em retirada no nome de Jesus, porque maior é aquele que se levantou hoje do trono para julgar e justificar a sua vida, a sua história no nome de Jesus. Então não se preocupe, parai-vos e vede o livramento do Senhor, assim como Deus deu cabo de Senaqueribe, de todo esse reinado de Senaqueribe, assim o Senhor também fará sobre a sua história, sobre a sua vida. Então parai-vos e vede o livramento do Senhor. Quem vai entrar nessa causa, quem já entrou nessa causa, foi o Deus de Israel, que vai pelejar essa guerra ao seu favor, e você vai ver o livramento do Senhor. Você verá a mão estendida do Senhor, porque como a própria palavra diz, que os olhos do Senhor não estão, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar. As mãos do Senhor, elas estão bem esticadas para poder te abençoar, te resgatar, te livrar das garras de Satanás, assim como os ouvidos do Senhor estão atentos a cada gemido seu, a cada oração que você tem entregado diante do Senhor. Então parai-vos e vede o livramento do Senhor. Hoje o Senhor entra na sua causa, hoje o Senhor entra nesta guerra para pelejar por você e para poder te dar vitória no nome de Jesus. Então receba essa palavra, compartilhe essa palavra para as pessoas que precisam ouvir e entender que as ameaças do inferno não serão mais ameaças, porque hoje o Senhor destronou todo o império das trevas que se levantou sobre a sua vida, e toda a ameaça hoje do inferno sobre a minha e sua vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida, hoje foi paralisado. Hoje o Senhor coloca um basta nessa situação. Chega, porque hoje o Senhor dos exércitos se levantou do trono para defender e para justificar a minha e a sua causa. Hoje o Senhor vai calar todas as vozes do adversário que se levantou. Hoje o Senhor dá cabo dos seus e dos meus inimigos para poder te dar a vitória. Chega, hoje o céu dá um basta em toda essa situação, e ele levanta do trono em seu e meu favor para poder te dar a vitória no nome de Jesus. Então compartilhe essa palavra, não deixe de compartilhar, seja um profeta sobre vidas que precisam receber essa palavra de libertação sobre tudo aquilo que está passando e vivenciando. Deus entrou na sua causa, Deus entrou na sua guerra. Essa guerra agora, essa causa está nas mãos do Deus dos exércitos. Ele vai pelejar por você. Então apenas parai-vos e se aquiete, que você verá o livramento do Senhor sobre a sua história e sobre essa situação. Você não vai ter que pedir o divórcio, você não irá morrer. Um laudo médico não dita aquilo que Deus já decretou sobre a sua vida. Tudo aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então aquiete seu coração e você verá o livramento, e você vai testemunhar do livramento que Deus entrou na minha e na tua causa. Você ainda vai testemunhar das grandes obras que o Senhor fará sobre a minha e a sua vida, no nome de Jesus. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda a paz, no nome de Jesus. Receba essa palavra no teu espírito, na sua alma, e creia nisso. Você não vai precisar mais pelejar. Essa causa agora está nas mãos do Jeová de guerra, está na mão do Jeová de guerra, a tua providência, a tua provisão. Quem vai pelejar esta guerra e essa causa é o Senhor dos exércitos. Tá com ele, tá garantido, a vitória é certa, no nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e tenham um ótimo final de semana abençoado para você e toda a sua família. Fiquem na paz do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.